Olha, são 7h44, Pernambuco no ar começa agora. As empresas de ônibus têm até hoje para baixar de novo o valor das passagens. A Procuradoria-Geral do Estado já recebeu a notificação da Justiça sobre a suspensão do aumento da tarifa, que está em vigor desde a semana passada. Vamos ao vivo até o terminal do Cais de Santa Rita, onde está o repórter Rodrigo de Luna. Vamos falar com o Rodrigo? Isso. Bom dia, Rodrigo. A passagem ainda está cara, né? Isso, Isli. Bom dia a todos que acompanham o Pé no Ar. Por enquanto, nada mudou desde o aumento da semana passada de 14%. A tarifa A dos ônibus continua R$ 2,80 e a população aguardando ansiosamente pelo retorno do valor antigo, que para muitos já é alto. A expectativa é de que essa volta do valor antigo aconteça de hoje para amanhã. Todo mundo, na verdade, esperava que quando o juiz José Marcelon Luiz e Silva, do 4º Juizado da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Pernambuco, concedeu a liminar revogando o aumento, essa revogação acontecesse de imediato. Mas isso não ocorreu porque existe um trâmite burocrático para que possa ocorrer. Então, que trâmite é esse? O Tribunal de Justiça informa a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco da decisão, isso por meio de ofício, e isso aconteceu ontem, às 11 horas da manhã. A Procuradoria-Geral do Estado tem o tempo para notificar o Conselho Superior de Transporte, e isso também aconteceu já ontem à noite. Só que o que está faltando é que o Conselho Superior de Transporte informe a Urbana PE, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus, para que elas possam informar a todas as empresas de ônibus e aí acabar voltando o valor antigo. Todo mundo está na expectativa de que isso aconteça de hoje para amanhã, porque existe um prazo de até 24 horas para que a Urbana PE coloque as passagens no valor antigo, desde que receba a notificação oficial. Portanto, hoje, no mais tardar, amanhã, essa passagem deve voltar ao valor antigo. Só que, por enquanto, a população ainda está revoltada com o valor atual. Por isso, ontem à noite foi realizado um novo protesto de movimentos estudantis, movimentos sociais, que cobram não só a redução do valor da tarifa, como também a catraca livre para algumas classes estudantis. Vamos acompanhar a reportagem. Os manifestantes se concentraram na Praça Largo da Encruzilhada, na zona norte do Recife. Com faixas e cartazes, eles protestaram contra o aumento da tarifa dos ônibus que circulam na região metropolitana. O reajuste de 14,42% começou a valer desde o último dia 19. Com isso, as passagens dos ônibus de anel A passaram de R$ 2,45 para R$ 2,80. Já a tarifa dos coletivos de anel B saíram de R$ 3,35 para R$ 3,85. Já a quarta mobilização promovida pela Frente de Luta pelo Transporte Público no Recife somente este ano. Esta tem um detalhe, é realizada um dia após o aumento das passagens ser revogado pelo juiz José Marcelon Luiz e Silva, do 1º Juizado da Fazenda Pública da capital. Mesmo após a decisão, o valor com reajuste segue sendo cobrado. O aumento da passagem ainda não foi suspenso, o consórcio ainda não se pronunciou, então a gente está aqui mais uma vez pedindo a revogação do aumento e colocando como nosso projeto do transporte público a tarifa zero. O protesto foi acompanhado de perto pela Polícia Militar. Para chamar a atenção de quem passava, os manifestantes entregaram panfletos aos passageiros de ônibus e chegaram a fechar trechos da Avenida João de Barros. Dona Luzimar, que voltava do trabalho, entendeu o recado dos manifestantes e decidiu engrossar o coro da mobilização. Porque às vezes a gente não tem nem R$1 para comprar um pão. Imagina pagar R$12,80 de passagem. Na próxima sexta-feira será realizado um novo ato, a partir das 7 horas da manhã, na Praça do Derby, área central do Recife. A gente volta a falar ao vivo do terminal de Cais de Santa Rita. Por enquanto a movimentação aqui é tranquila, a gente não vê muitas pessoas nas paradas de ônibus, só que as pessoas que chegam, as pessoas que esperam o ônibus estão todas realmente com essa expectativa de que a passagem volte ao valor antigo. No caso da tarifa A, R$ 2,45. Por aqui o pessoal ainda muito revoltado com esse aumento da passagem, porque a gente não tem uma condição de transporte público tão boa para merecer uma passagem tão alta. Foi isso que a senhora estava me dizendo agora há pouco. Bom dia. Com certeza, bom dia. Agora eu não vou poder falar porque meu ônibus chegou. E vai
Vai pagar a passagem antiga. Vou pagar a antiga agora, tchau. Muito satisfeito vocês não ficam não, né? A senhora não fica muito satisfeita quando vê uma passagem dessa R$ 2,80? Não. Todo mundo esperando que baixe o valor. Por aqui o pessoal que vai no ônibus cheio, como esse daqui, por exemplo, também reclama. E reclama bastante dessa decisão. Até porque o que todo mundo quer é que a passagem volte ao valor antigo com a mesma velocidade que foi aumentado. Você está pagando R$ 2,80 ainda da passagem. Está na expectativa pelo valor antigo, pela revogação ainda desse valor. Tá horrível. O que está achando desse valor novo? Horrível, tá ruim demais. Tá muito caro, passagem. A melhor de tudo não, aumentar salário e aumentar passagem. Complicado pro cidadão, né? É verdade. Ok, obrigado então. E o pessoal que vai descendo dos ônibus vai falando a mesma coisa, que esperam a mesma velocidade com que foi aumentada a passagem, que ela retorne. Só para a gente lembrar, o trâmite que existe é o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado já notificou a Procuradoria-Geral do Estado, isso ontem de manhã, às 11 horas da manhã, para que esse valor volte ao valor antigo. A Procuradoria-Geral do Estado, ontem à noite, já repassou um ofício ao Conselho Superior de Transporte, informando da decisão da Justiça. O Conselho Superior de Transporte deve hoje informar ao Sindicato das Empresas de Ônibus, a Urbana PE, dessa decisão. E aí, existe o prazo de 12 até 24 horas para que a Urbana aplique o valor antigo em todas as linhas de ônibus do Recife e do Grande Recife. Então, portanto, até amanhã, esse valor deve voltar ao patamar de R$ 2,45 para a passagem A, R$ 3,35 para B, R$ 2,65 para o anel D e R$ 1,60 para o anel G. Lembrando que o Estado ainda pode recorrer da decisão, tem um prazo de 10 dias para isso, e que também o Tribunal de Justiça ainda vai avaliar o mérito da liminar do juiz José Marcelon Luiz e Silva, do 4º Juizado da Fazenda, que aplicou essa liminar. Portanto, é possível que mesmo que a passagem reduza de hoje para amanhã, que ela volte a aumentar nos próximos dias. Isso vai depender de decisão judicial, vai depender aí dos recursos que o próprio governo do estado, que as próprias empresas de ônibus devem entrar também na justiça para solicitar. Por enquanto, tudo na mesma. Tarifa A, R$ 2,80, B, R$ 3,85, mas a gente espera que até amanhã a situação volte pelo menos ao patamar que era antes desse aumento de 14% concedido na semana passada, Isli. Engraçado, Rodrigo, quando foi para aumentar foi tão rapidinho, né? E agora para baixar tá essa demora toda. Vamos lá, é assim mesmo, né? Perdemos aí o sinal do Rodrigo de Luna, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com ele sobre outros assuntos, né? Você, passageiro de ônibus, fica aí, né? Nesse jogo, né? Sobe, desce essa tarifa, os estudantes protestam, projetos sociais, aliás, movimentos sociais, né? E partidos políticos que também participam desses protestos contra o aumento da passagem de ônibus. Ainda hoje a gente volta a falar sobre o transporte público. E olha, é hoje o dia da estreia do filme Os 10 Mandamentos. A produção, que fez sucesso na TV, chega aos cinemas diante de uma grande expectativa de público em todo o Brasil.